Gente, o presidente, só um minutinho, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai governar com um Congresso renovado e com dezenas de partidos representados. Vamos ver melhor como vai ser essa composição a partir do ano que vem na reportagem da Zileide Silva. Foi a maior renovação no Senado desde a redemocratização do Brasil. Na Câmara, a maior dos últimos 20 anos. É com esse Congresso que o presidente Jair Bolsonaro vai trabalhar. Na Câmara, as negociações tendem a ser mais complicadas por causa do número ainda maior de partidos. 30 elegeram deputados, uma dificuldade a mais para costurar apoios. É aqui, deste lado do plenário, que sentam os deputados da oposição. E as urnas não mudaram muita coisa por aqui, não. São 148 deputados de 8 partidos que devem fazer oposição a Bolsonaro. PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PROS, PV e Rede. É ali, do outro lado, onde circulam 365 deputados, que o presidente vai ter que garantir os votos para aprovar as promessas de campanha. Uma proposta que mexe na Constituição, por exemplo, precisa de pelo menos 308 votos. O PSL, partido de Jair Bolsonaro, aumentou de 8 para 52 deputados. Até agora, é a segunda maior bancada da Câmara, mas pode crescer com a adesão de deputados eleitos por partidos que não cumpriram a cláusula de barreira. PTB, com 10 deputados eleitos, e PSC, com 8, já anunciaram que estão com o presidente. Já o Centrão, que reúne muitos partidos, mesmo saindo menor das urnas, ainda vai ser decisivo. DEM, do deputado Onyx Lorenzoni, que já fala como ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Progressista, PSD, PR, PRB, Solidariedade. Analistas afirmam que o PPS, com 8 deputados, o MDB, com 34 e PSDB, com 29, vão ser o fiel da balança. Ele vai ter que contar com o apoio desses partidos de centro, que vão ter um certo poder de veto, mas sem os partidos de centro ele não consegue avançar com as reformas, como a reforma da Previdência ou como a reforma tributária, que são temas que vão ser discutidos e vão ser priorizados no próximo ano. Jair Bolsonaro aposta também nos votos das chamadas bancadas temáticas, para tentar aprovar pautas como redução da maioridade penal, mudanças no Estatuto do Desarmamento, facilitar as licenças ambientais e impedir a liberação do aborto. Dos atuais 218 deputados, a Frente Parlamentar da Agricultura reelegeu 99 e pode receber novas adesões quando começar a nova legislatura em fevereiro do ano que vem. A evangélica calcula que pode chegar a 98 deputados. A da Segurança Pública, conhecida como Bancada da Bala, a 123. Uma discussão que, para alguns analistas, pode não ser uma garantia de votos. É que dentro da dinâmica do Congresso, essa de negociar por frentes, negociar por bancadas, isso é uma coisa que tem um pouco de limitação. Porque dentro dos ambientes de debate da Câmara é muito plural. Ali exige que você tenha uma negociação com o Congresso Nacional de forma geral, literal, e não com frentes específicas. Aqui no Senado, 17 senadores de 4 partidos vão formar a oposição: PT, Rede, PDT e PSB. Nas outras 64 cadeiras, Jair Bolsonaro deve ter o apoio imediato de pelo menos 20 senadores: PSL, Progressista, DEM, PTB e PSC. Não tem saída. Bolsonaro vai ter que negociar com os pequenos partidos. E, dependendo da discussão, MDB com 12 senadores, PSDB com 8 e PPS com 2 serão decisivos nas votações do novo Congresso a partir de fevereiro. No Senado, a gente tem uma fragmentação um pouco mais igualitária entre quem são os partidos de apoio ao Bolsonaro, a oposição e os partidos que, por enquanto, são independentes, mas uma vez que a gente tiver o presidente eleito e as negociações forem feitas, eles podem declarar apoio a um lado ou outro. Marcelo Cosme, você que frequenta bastante o Congresso, é de Brasília, você acha que essa negociação do novo governo com este novo Congresso, cuja metade foi renovada e tem muitos políticos que estarão em primeiro mandato, quer dizer, não entende muito bem como é que é esse mundo parlamentar. Como é que você acha que vai ser isso? Eu acho que vai ter a lua de mel, né? Ali durante 6 meses, 8 meses, há sempre uma lua de mel entre o novo governo, mas eu acho que as velhas raposas vão cobrar isso que as faz estar lá até hoje, né? É o poder, né, Burnier?
E o Jair Bolsonaro disse ali que pretende colocar aí nos principais cargos pessoas técnicas, não com indicação política. A gente sabe que Renan Calheiros, por exemplo, já está se articulando ali para ser o novo presidente do Congresso, que assume o Senado, mas comanda todo o Congresso. É um que sabe muito bem o que faz, né? Sempre morde e assopra. Então, assim, eu acho que a gente pode ter uma largada muito positiva por ter um Congresso renovado e por estar em lua de mel, mas depois de uns 6 meses vai ter que reavaliar a situação, porque cargo tem dinheiro, né, Júlia? Cargo vem dinheiro junto. O Bolsonaro prometeu muito durante a campanha, dizendo o seguinte: eu não vou acabar com esse negócio de tomar lá da cá no Congresso. Né? A gente sabe que, historicamente, os deputados e senadores negociam por emendas constitucionais e negociam por cargos no governo. Como é que vai ser para ele cumprir essa promessa de negociar com esse novo parlamento sem o tomar lá da cá? Pois é uma grande questão. Inclusive, ele voltou a falar isso no discurso de ontem. Ele disse sobre as indicações técnicas e tal. Eu acho que, no começo, ele vai conseguir formar quase que por osmose uma maioria. E essa maioria vem sempre do centro, porque ele tem os dele, tem a oposição e ele vai negociar com aqueles partidos que acabam indo de um lado para o outro. O famoso centrão. E como ele chega com popularidade alta, com uma agenda que tem um certo alinhamento ideológico, embora o centrão seja um pouco amorfo nisso, mas tem um alinhamento ideológico, eu acho que isso colabora em se ter uma maioria inicialmente. O que a gente tem que acompanhar e o questionamento que se faz é por quanto tempo. Porque um governo, quando começa a caminhar, começa a se desgastar. Essa é a toada natural. E aí, a partir daí, como é que vai ser esse comportamento da maioria? Olhando para o Senado, a gente vê a fragmentação é maior, 21 partidos. Ele vai precisar negociar com o MDB e PSDB, que se mantiveram como grandes bancadas. E aí a gente volta para a discussão do PSDB. Qual será? Porque na Câmara o PSDB está pequeno, 29 deputados, mas é uma força menor. No Senado vai ser uma força mais expressiva. Qual será o papel do PSDB aí, junto com o PMDB também, né? Porque o Dória acabou de sinalizar um apoio quase que incondicional a Bolsonaro ao dizer que não vai ficar em cima do muro e que vai contribuir. E o PSDB, os cabeças brancas, que têm divergências ideológicas de fundo não econômicas, né? As divergências não são tanto do ponto de vista econômico. Vai agir como? É importante isso para a gente ver como é que ele vai formar essa maioria no Senado. Otávio, você acha que o Onyx Lorenzoni vai ser... É o cara para... Ele tem essa habilidade toda para negociar com essa turma toda aí? É difícil você prever, porque a gente só conhece um tipo de negociação com o Congresso nessa nova república, que é o toma lá da cá. Toma lá da cá, como disse o Roberto Cardoso. Então, primeiro é saber o seguinte: que tipo de negociação vai ter? Só para depois a gente saber se quem está encarregado de fazer isso vai dar certo ou não. Agora, a classe política, o político ele não é bobo. O recado das urnas, tanto nas eleições estaduais, quanto nas renovações das assembleias legislativas e também da Câmara de Deputados, deu um recado claro ali. Se continuar nessa batida, não vai sobrar ninguém. Eu acho que esse foi o recado ali, pelo índice de renovação, pelo discurso. A gente depois vai falar de governador. Quanto mais desconhecido, maior o índice de votos. É verdade. Quanto mais desconhecido, tem entendeu? Razão. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília são exemplos. Se continuar assim, daqui a pouco vai ser um candidato que vai prometer assim: olha, eu tiro o capuz quando eu for eleito, para mostrar a minha cara. Mas, Otávio, você acha que isso por si só faz com que os políticos, esse medo, porque sacaram que existe um novo espírito aí, né, conduzindo as decisões do eleitor, você acha que isso vai fazer com que os parlamentares votem de outra maneira, se alinhem ao executivo de outra maneira? Eu acho que vai acabar o deboche. Por quê? Você ter na Câmara e no Senado uma pessoa que saia da cadeia e vá trabalhar lá. E dorme na cadeia. Isso é deboche, entendeu? E o Legislativo é muito atacado e é injustamente, porque nesse país, quando a Justiça, o Poder Judiciário, não cumpria o seu dever de punir os poderosos, e não punia mesmo,
quem caçava era o Congresso, a Câmara. Então, você teve ali vários escândalos na era... Eu estou falando da Nova República. O escândalo do orçamento, a CPI dos anões, do orçamento, vários escândalos. Correios. Você perdia ali, o José Dirceu, você era Roberto caçado. Jefferson e José Dirceu. E José Dirceu, ele cortava na própria carne. O Legislativo cortava na própria carne e pensou, olha, esse escândalo não pode sobrar para a gente. E quando ia para a justiça, demorava, perdia prazo ou era absolvido. Era assim que funcionava o Brasil. De um tempo para cá, a situação se inverteu. Quando o judiciário passa a punir, né? O legislativo começa, em espírito de corpo, a proteger, a chegar ao absurdo de um presidiário poder trabalhar ali na Câmara. Agora a gente vai ter um senador, né, nesse caso. Vai ter outro. O senador que acabou conseguindo. Então, eu acho que os políticos vão começar a entender que esse tipo de situação é um deboche, principalmente com esse resultado. Então, Júlia, eu acho assim, pelo menos no primeiro momento, acho que esse deboche, eles vão ficar mais atentos. Vai, por exemplo, reativar algo que era muito atuante antigamente, não é mais, é a comissão de ética das casas legislativas, que hoje... Que mal funciona, né? A gente sabe que às vezes ali eles empurram para frente para ter quórum, empurram para frente para abrir processo. É muito difícil fazer um processo de cassação. Acho que o último que teve efeito foi de Eduardo Cunha, que foi o que mais andou. E olha quanto que ele segurou ali a rédea do regimento. A questão a reflexão que eu faço é a seguinte: você precisa votar a reforma da Previdência, tá? 308 votos, dificílima, você tem ali a bancada... Vai ser o primeiro teste dele. Você vai ter a bancada do PSL, que provavelmente vai votar com o governo, e você vai precisar construir a maioria. Aí você vai argumentar com os parlamentares sobre a importância, o déficit do INSS, o déficit do servidor do regime geral, e aí você vai conseguir, por meio do argumento que esses deputados... que há muito tempo, apesar da renovação, mas há muito tempo estão acostumados a ouvir outro tipo de argumentação, a votar uma matéria tão impopular, simplesmente pelo fato de que existe um espírito novo no Brasil, o eleitor demanda uma nova maneira de se fazer política. É essa questão que eu tenho. Eu acho que não dá para saber ainda. Não dá para saber ainda. Pois é, eu acho que no primeiro momento muda o chamado moral e costumes. Volta a existir ali um sentimento de, olha, tem que aparentar moralidade. Temos que fazer... Olha a palavra que você colocou, aparentar. Mas é isso. Tem que parecer correto. Temos que aparentar moralidade, porque hoje não é essa preocupação. Se você for ali, o Marcelo cansa de mostrar, estamos aqui, a sessão não começou, só tem o presidiário aqui trabalhando, porque ele é obrigado. Segunda e sexta ele está lá, Segunda e sexta ele está lá. Então, acho que assim, aparentar, pelo menos essa preocupação vai ter no primeiro momento. Agora, como se darão essas questões republicanas, de você pensar o país, de você discutir essas questões, é uma incógnita também. A gente não sabe, a nova república acabou ontem. Exato. Eu acho que, assim, bem usando a expressão que a Júlia usou, que a gente usava muito aqui para o PSDB, os cabeças brancas e os cabeças pretas, né? Não dá para saber como é que os cabeças brancas do Congresso vão agir diante da chegada de tantos cabeças pretas e também nesse novo tempo, né? Esse novo tempo de, como você está dizendo, que é um tempo que agora vai ter que fazer a coisa mais certa, pelo menos parecer que é certo, que é ético e que é moral.